A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado nesse dia que se chama hoje, né? Com muita alegria no nosso coração. A gente vem hoje aqui para encerrar, né, irmãos? Para a glória de Deus, o livro de Isaías, né? Hoje o capítulo 66, né? Ô glória. O próximo vídeo a gente já vai iniciar o livro de Jeremias, né, irmãos? Que benção. O capítulo 66 de Isaías tem 24 versículos, né? Título: A rejeição final dos rebeldes, né? Rejeição, irmão, você sabe o que é rejeição? É deixar de lado. É muito forte isso aí. Versículo 1. Assim diz o Senhor: os céus é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual será o lugar do meu descanso? Vamos ler o 2 também. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas essas foram feitas, diz o Senhor. Mas para que olharei para o pobre, o abatido do espírito, que treme da minha palavra. Então, irmãos, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus quer habitar, Deus quer ser o Senhor da sua vida e da minha, que somos igreja. Irmão, há templos hoje? Sim. Mas quando o povo se reúne lá, irmãos, o primeiro servo e servo de Deus que chega lá, Jesus vem e vai junto. Que ele habita na nossa vida. Aí nós prestamos um culto de louvor a Deus, mas Deus não fica lá parado aquele espaço geográfico. Deus está em todo lugar, Ele é o Senhor. Salmo 139 fala isso. Irmãos, aqui fala, ó, aleluia, o Senhor, mas para esse olharei, o pobre e abatido, né, irmãos? O que sempre necessita, depende. O abatido é aquele que entende, irmãos, que é pecador, que precisa de Deus, que sente mal quando erra, quando falha, né, irmãos? E tem muitos que também estão necessitados de ajuda também, irmãos. Abatido de espírito, né, irmãos? Há uma dependência total de Deus. Oh, aleluia, Deus está olhando para esses, irmãos. E fala aqui a palavra, ó, e que treme da minha palavra. Tem temor. Deus está procurando esses tais, né, irmãos? Que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 3 e 4. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e sua alma se deleita nas suas abominações. Versículo 4. Também escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e ninguém escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Irmão, caminho da idolatria, adorar demônios, irmão, sacrificar pessoas, isso era uma adoração feita naquela época ao Deus chamado Moloque. Irmão, Deus não aceita sacrifício de pessoas. Deus aqui tinha essa ordenança bíblica para o povo de Israel, que para expiação do pecado deles, né, irmãos? Um animal, vamos dizer, uma ovelha, sem defeito, era feito, aquilo cobria. Jesus fez o contrário. Jesus morreu como ovelha muda, Isaías 53, já falamos disso aqui no canal, e o pecado nosso foi expiado, foi tirado, foi apagado, aleluia! E hoje, se nós errarmos, a gente pedir perdão ao Senhor, a Ele, o Deus único, poderoso, verdadeiro, eterno e imortal, como fala lá em Timóteo, Ele perdoa nossos pecados, irmãos. Mas o povo aqui se misturava com as religiões pagãs, com os costumes pagãos, irmão. E aqui Deus fala, eu chamei, eu clamei, ninguém me ouviu. Vou fazer vir sobre ele os seus temores. Antes fizeram aquilo que não, o versículo 4, né? Eu não tinha prazer. Fizeram aquilo para Deus para o desagradar conscientemente. Iniquidade. Prazer na iniquidade. O último versículo, né, de 2 Tessalonicenses 2, ali do capítulo 2, fala sobre isso. Isso é muito sério, irmãos. Versículo 5 em diante fala assim: ouvi a palavra do Senhor, que vos tremeis da sua palavra, vós irmãos que vos odeiam e para longe vos lançam por amor de meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. 6. Uma voz de grande rumor virá de toda a cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. 7.
Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que viesse das dores, deu à luz a um menino. 8. Que jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes. Eu poderia fazer nascer uma terra em um só dia. Nasceria uma nação numa só vez? Mas Sião esteve de parte, já deu à luz os seus filhos. Né? 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor, geraria eu, fecharia a madre? Diz o teu Deus. Então os irmãos vê que do versículo 5 ao 9, né? Deus falando do temor à palavra. Deus falando, irmãos, da condição que o povo de Israel naquela época estava. Quando ele fala aqui, irmãos, essa profecia que já se cumpriu, né? Se eu não falo a minha memória, irmãos, em 1948, né? Que ali houve uma reunião de nações, até um brasileiro, que não me fala a minha memória agora, voltou e o voto dele foi importantíssimo para que Israel voltasse a ser a nação. Então Deus cumpriu, aleluia. Louvado seja Deus. Se eu não me engano, irmãos, foi dia 14 de maio, né? De 1948. Irmãos, me perdoa aqui não ter visto a data, o mês e o ano antes, né? Que a gente cuida da igreja, de ovelhas, de muitas pessoas. Acabei falhando nessa parte, né? Mas você pode pesquisar aí. Se eu não me engano, a data foi 14 de maio de 1948. O nome do brasileiro, me perdoa também não trazer, votou. E Israel votou na nação. Então, num dia, Israel volta a ser nação. Se cumpre essa palavra aqui, irmão. Deus, quando ele fala que vai gerar, ele gera, irmãos. Deus, quando ele fala que vai fazer, ele faz. Ele dá esse exemplo aqui da mulher, na luz de parto, o filho nascer, as dores de parto. Irmãos, Deus está no controle. Ô, glória! As pessoas podem não querer obedecê-lo, ouvi-lo, respeitá-lo, temê-lo e servi-lo. Mas Deus, no meio da multidão, tem sempre um remanescente, irmãos. Que era aqui a linguagem, aqui o assunto, né, que começamos no 65, estamos no 66, falando desse povo. Né? Mas, para aqueles que não querem obedecer, rejeição final dos rebeldes. Isso vai acontecer, irmão. Para quem não quer obedecer à palavra do Senhor. Isso é muito sério. Versículo 10 em diante. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria. Todos os que por ela planteastes, né, irmãos? Quem está junto, quem está orando, quem está sofrendo, quem está se importando, Deus está vendo, irmão. E Deus consola, Deus conforta, Deus ajuda, Deus abençoa. Há um dever nós como cristãos. Hoje entendemos que temos que viver na prática do amor, o amor de Deus ser derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, de orar, de interceder por Israel. Irmãos, povo, nação eleita por Deus. Vamos dizer irmãos nossos, porque nós somos enxertados na videira. Hoje, biblicamente, somos o Israel de Deus. E eles não estão fora do plano de salvação, irmãos. Vai ser num outro período, mas temos que orar por eles, interceder por eles, clamar por eles, aleluia. Versículo 11. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis os vossos deleites com a abundância da sua glória. Ó, irmão, Deus fala em fartura, Deus fala em prosperidade, Deus fala numa nação abençoada, Deus fala de uma nação, como fala na Bíblia, cujo Deus é o Senhor. E eles aqui ainda no momento não estavam entendendo isso, irmãos. Deus, quando arrebatar a igreja, quando o povo de Israel, os que forem salvos, né, no período da grande tribulação, né, aí aquela visão de Abraão, lá em Gênesis 12, areias do mar e estrelas do céu. Está falando da nação que vai ser salva pelo Senhor. Oh, glória, aleluia! As estrelas do céu são uma igreja hoje, irmãos. Somos nós, por misericórdia. E a areia do mar é o povo de Israel. Então, irmãos, Deus quer trazer esse povo que vai ter Deus verdadeiramente como o Senhor. Igreja nessa terra perfeita não tem, meu irmão. Você que está vendo o canal pela primeira vez, mas lá no céu, aqueles que estiverem aqui foram transformados, os que depois, na grande tribulação, aceitarem a Cristo de verdade, falando-se do povo de Israel, e os que também que vêm da descendência de Ismael, e os que estiverem aqui, vai ser assim, irmãos, um povo que Deus vai ser o Senhor, aleluia. Versículo 12, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e glória dos gentios, como um ribeiro que transborda, então mamareis ao colo, vos trarão sobre os joelhos e vos afagarão. Cuidado, né, irmãos, de uma mãe, como a mãe cuida, a mãe zela, Deus faz até mais do que a mãe para nós, irmão.
O próprio livro de Isaías fala, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. Oh, aleluia! Versículo 13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim que eu vos consolarei, a Jerusalém, e vós sereis consolados, né? Deus promete restauração, Deus promete um tempo novo para Israel, mas a obediência à palavra, o mandamento é o mesmo, né? Não me canso de escrever para vós as mesmas coisas, que é segurança para vós. Colossenses 3 fala isso, irmãos. Então, Deus sempre falando a mesma coisa para Israel. Obediência, aleluia. Versículo 14. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Irmão, servo é que obedece, servo é que atende, servo é que ouve, servo cumpre a vontade, irmãos. Quando nós estamos nessa condição, o povo está nessa condição. Hoje, nós, igreja, o inimigo vem, Deus se indigna, fala, opa, eles não, são meus filhos, meus servos, ô glória. Versículo, aqui, para a glória de Deus agora, 15. Porque eis que o Senhor virá como fogo, seus carros como um turvelinho, para tornar a ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, né, irmãos? Repreensão de quem, irmão? De Deus, irmãos, para o povo rebelde. É forte isso aí, irmãos. 16. Porque com fogo e com a sua espada, entrará o Senhor em juízo, e com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. A Bíblia garante isso, irmão. Isso é sério. Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse 19. Lê lá as partes finais do capítulo lá, irmão. Aqueles que naquele período não obedecerem, não voltarem-se para Cristo, que vai ter uma segunda chance, que vai ser muito difícil isso, irmãos. E aceitar a vontade da besta, do falso profeta, do anticristo, irmão. Naquele dia as suas carnes vão ser comidas pelas aves dos céus. Irmão, vai haver uma paga. Vai haver, irmão, uma cobrança. Vai haver, irmão, o salário do pecado é morte. E a morte física, o sofrimento e eterna para toda a eternidade. O versículo aqui agora, aleluia, é o 16, né? Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Perdão, 17. Os que se santificam, se purificam nos jardins, um após outro, os que comem carne de porco, e abominação e rato, juntamente serão consumidos do Senhor. Irmãos, eram animais, né? O porco hoje, irmãos, se a carne sendo bem feita, a gente apresentar a Deus, está santificado, irmãos, não há problema nenhum de comer. Essa ordenança era para o povo judeu, mas não é para nós. Timóteo, lá no capítulo... Lê o livro de Timóteo, mas já curiosidade para você descobrir onde está escrito lá. Fala assim, que toda comida que é apresentada a Deus em oração é santificada. Mas rato não come, irmão. Você me perdoe. Rato não. Rato é animal imundo, sujo. Né? E o povo aqui, irmão, estava numa lamaçal do pecado tão grande que até rato estava comendo, irmãos. Eram animais, segundo a lei. Se alguém come, irmão, aí cria, limpinho, tudo, cada um escolhe o que para comer, isso nos dias de hoje. Mas nessa época, irmãos, era imundo esses animais. Não era permitido. E eles iam ser consumidos, porque estava desobedecendo a palavra. Nessa aliança, irmãos. Tem coisas hoje que Deus fala para a gente não fazer, que é para nós hoje igreja, e fazemos, irmãos, cuidado, vamos nos arrepender e parar de fazer e voltar-se para o Senhor, irmãos. Versículo aqui agora é o seguinte, é o 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas virão e verão a minha glória, né? Vai chegar esse dia. Vamos ler até o 20, irmãos. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei as nações. Tarsis está falando da Espanha. Pul, Elute, Flecheiros, Setubal e Javá, até as ilhas dos mais longe, que não ouviram a minha fama, nem virão a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. 20. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre muitas e sobre dromedários, que são camelos, né? Trarão ao meu santo nome a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel
trazem as ofertas, os vasos limpos da casa do Senhor. Então, vai haver um dia que Deus vai mostrar por completo a sua glória. Vai haver um dia, irmão, a gente sabe que no milênio, né, pós, aleluia, acabar a grande tribulação, Jesus desfazer pelo assopro da boca dele, né, os que estiverem aqui junto com o anticristo, o falso profeta, a besta, né, o capítulo 20 de Apocalipse fala que a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, vai ter o tempo do milênio. Deus vai mostrar toda a sua glória aqui, irmãos, nessa terra. É a segunda vinda do Senhor, irmão. Vai ser um tempo novo, um tempo diferente. Irmãos, que não é o tempo agora, irmãos, como era lá no Éden, irmãos. A gente falou isso no capítulo 65, já falou em outro capítulo aqui no livro de Isaías, né? Os animais peçonhentos, ferozes, vão ficar com os animais mansos. Irmão, o que é hoje vai ser diferente, porque a glória do Senhor vai ser mostrada, a santidade de Deus, irmãos. Até o curso da natureza, do tempo de vida das pessoas vai ser diferente, irmãos. Oh, Jesus amado. Continuando aqui, né? Aleluia. O versículo 21, né, irmãos? No 24 a gente encerra o livro de Isaías, né? Deus seja louvado por isso. Aleluia. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, nesse período bíblico, irmãos, do milênio. Sacerdote, você sabe que são aqueles que intercedem pelo povo. Levitas auxiliavam os sacerdotes, sumos sacerdotes, e também, segundo o Velho Testamento, irmãos, ensinavam ali a palavra e também louvavam a Deus, irmãos. Então Deus vai separar nesses dias, né? Versículo 22. Porque como o novo céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade, né? O vosso nome. Vamos ler o 23 e 24 para a gente concluir aqui o raciocínio e encerrar o livro hoje, né? Será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. 24. Sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Olha, irmãos, isso é tremendo, irmãos. Nem o seu fogo apagará, e serão um horror a toda a carne, né, irmãos? A gente entra aqui num assunto que falamos em Apocalipse aqui. Aleluia, o 19, o final do versículo, né? O 20, o 21, os irmãos, principalmente no 21, o julgamento, né? É julgamento para condenação. Aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, né? O mar, o inferno vão dar os seus mortos, vão ser julgados para passar toda a eternidade num lago de fogo e enxofre, sofrendo hoje. Quem morre sem Jesus, quem não aceita Jesus, quem teve a oportunidade, está ouvindo a palavra, vendo a palavra, a própria natureza, os céus, Salmo 19, declara a glória de Deus o firmamento, obra das suas mãos. O evangelho está sendo pregado, irmãos, nas redes sociais, na TV, no rádio, até nos países que há uma proibição muito grande, irmãos. Tem pessoas que rasgam, irmãos, porque não tem outra opção. Pedaços da Bíblia, um capítulo, vai mandando para os irmãos assim, de um para ler. Irmão, depois outro dia outro pedaço. E assim estão lendo a Bíblia, assim estão pregando, assim estão falando. Com muita perseguição, muito mais essa palavra está sendo pregada, irmão, e não aceitarem o Deus dos céus, na pessoa de Jesus, aleluia, vão hoje morrer e vão para esse lugar de horror, onde o verme não morre, que é o inferno, irmão, e lá não tem mais perdão. Rico e Lázaro, Lucas 16, o rico na vida estava ali regalado, e o Lázaro sofrendo, morreu, foi lá pro Hades, que é o inferno, e o Lázaro pro seio de Abraão, que é o céu. Irmão, Deus é justo, Deus deu oportunidade, Deus dá oportunidade. Tanto é que o pai Abraão fala lá em Lucas 16, ó, tem lá Moisés e os profetas pregando, quem morreu não volta, irmão. Então, irmão, salvação é agora, aceite Jesus, volte para Jesus, obedeça a sua palavra, porque os que não obedecerem, aqui o título do capítulo 66, ó, rejeição final aos rebeldes. Lá no 19 de Apocalipse fala que a carne daqueles homens vão ser comida pelas aves dos céus. Sofrerão aqui na terra e para toda a eternidade. Irmão, o livro de Isaías, irmãos, todo o capítulo, os 66 capítulos, para a glória de Deus, está aí no canal, irmãos. Está na Bíblia, Deus permitiu a gente gravar,
para auxiliar os irmãos, aquele que não tem uma leitura mais assídua da palavra, ler e entender, irmão, mas você pôr na sua cabeça que você tem que ler a Bíblia todo dia, examinar a palavra todo dia, meditar nela todo dia, mandamento de Deus, ter um relacionamento, irmãos, com Deus. O propósito nosso aqui, irmãos, é que essa palavra chegue para os que não conhecem, principalmente. Para os que estão afastados. E você aí, irmão, que serve a Deus, está vendo? Inscreva-se no canal, irmãos. A gente não está aqui com o intuito de ganhar, de receber dinheiro. Irmão, Deus sabe disso, irmãos. É ganhar almas para o reino de Deus. Nos ajude, é o que eu lhe peço. Deixando o link, deixando aí, irmãos, o joinha, para o canal estar sendo bem visto, vendo, enviando, compartilhando. Principalmente, irmãos, trazendo inscritos para o canal para a gente atingir um número de inscritos aqui. A gente possa entrar ao vivo aqui e fazer essa obra para o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.